irmãos, estar desfrutando desse momento de comunhão, na certeza de que o Senhor está presente aqui entre nós. Estamos num número pequeno de pessoas, mas aquilo que eu sempre falo, e inclusive numa última oportunidade que eu estive na nossa congregação lá no Santa Júlia, eu disse isso. Nós tínhamos também, era um dia de quinta-feira, tinha poucas pessoas, e eu me lembrei daquela passagem que Jesus falou, que onde se reunirem 2 ou 3 no nome dele, ali ele estaria presente. E eu disse para os irmãos que se Jesus, que é Jesus, não se opõe, de estar no lugar, mesmo que estejam 2 ou 3 ali presentes, por que nós deveríamos se opor? Por que nós deveríamos nos entristecer de vir a um lugar como esse, sabendo que de repente, talvez não tem muitas pessoas, tem poucas pessoas, mas o que vale é sabermos que estamos reunidos aqui não em nosso nome, mas em nome de Jesus, e na garantia e na certeza de que Ele se faz presente aqui entre nós. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos então ler a palavra do Senhor, sem tomar mais tempo. Abra a sua Bíblia comigo, você que trouxe Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 2. João capítulo 2, esse texto que nós vamos ler, registra um milagre bastante conhecido que Jesus realizou quando esteve aqui na terra. Na realidade, esse texto registra o primeiro milagre que Jesus realizou do seu ministério terreno, do seu ministério aqui na terra. João, capítulo de número 2, nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo de número 5, e você pode deixar sua Bíblia aberta assim que a gente terminar de ler, por favor, não feche a Bíblia, para que durante a ministração, durante a mensagem, a gente possa compartilhar de outras partes aqui desse texto, tá bom? João capítulo 2, todos já acharam? João capítulo 2, versículo 1 ao 5, assim está escrito na palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Repetindo o versículo 5 apenas. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Vamos orar? Vamos ter mais um momento de oração? Deus, nosso Pai querido, é no nome de Jesus, teu Filho, que nós oramos, e desde já te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos contar com a graça da tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui entre nós. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que está nesse momento, ó Deus, exposta e que vai ser, ó Deus, ó Pai, ministrada aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, ó Pai, a graça, o discernimento, ó Deus, ó Pai, de poder compartilhar esta palavra, Senhor Deus, ó Pai, nesta noite, e que o teu Espírito Santo possa realizar aqui entre nós o teu propósito, a obra pela qual, ó Deus, ó Pai, tu estás enviando esta palavra, Senhor, e que ela não volte para o Senhor vazia. Pedimos que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Dizem por aí que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Se conselho fosse bom, não seria dado, não seria de graça, seria vendido. Eu, particularmente falando, discordo desse ditado popular, porque existem sim, não só bons conselhos, mas ótimos conselhos, que nós podemos ter acesso a eles, sem que necessariamente a gente precisa pagar por eles.
há bons conselhos, há ótimos conselhos que a gente pode receber e que estão à nossa disposição de graça, que estão à nossa disposição sem que a gente precise pagá-los. E se alguém, porventura, me pedisse um bom conselho, se me fosse assim dada a oportunidade de dar um ótimo conselho, um bom conselho, eu certamente daria esse conselho que Maria deu àqueles empregados que serviam naquela festa de casamento em Caná da Galileia, e que é um conselho em forma de ordem, que aparece aí no versículo de número 5, quando naquela ocasião, naquela festa de casamento, quando Maria ficou sabendo que o vinho acabara, que tinha acabado o vinho, e que era uma questão inclusive de vergonha, era quase que uma tragédia, uma festa acaba vinho. E Maria, que foi convidada juntamente com Jesus para essa festa, ficou sabendo que o vinho acabara, e então procurou Jesus e disse a ele: olha, o vinho acabou. Jesus dirigiu a Maria algumas palavras que no primeiro momento podem ser interpretadas como ríspidas, como duras, porque ele disse: mulher, o que nós temos em comum? O que eu tenho contigo? E aí Maria entendeu a mensagem, entendeu o recado e procurou então ali os empregados que serviam na festa, os servos que serviam naquela festa de casamento, e lhes deu então esse conselho em forma de ordem. E o conselho é esse: façam tudo o que ele lhes mandar. Esse, sem dúvida, é um dos melhores conselhos que alguém pode receber. Eu diria que esse é o maior conselho que alguém pode dar ou receber. Façam tudo o que Jesus mandar. Façam tudo o que o Senhor mandar. E é com base nesse conselho que eu quero meditar com vocês nessa noite sobre duas perguntas que eu quero considerar nessa mensagem. A primeira pergunta é: o que significa seguir esse conselho? O que é que está implicado nesse conselho? O que é que significa obedecer este conselho? E em segundo lugar, segunda pergunta: quais as consequências, quais os resultados de se seguir esse conselho? Quando a gente se dispõe a seguir esse conselho, faça tudo o que Jesus mandar, o que resulta disso? Quais são as consequências? Então, eu quero considerar essas duas palavras. Em primeiro lugar, o que significa seguir este conselho? Primeira pergunta: o que significa seguir este conselho? Faça tudo o que ele mandar. E aí, a resposta a essa pergunta parece óbvia, parece muito clara. Alguém imediatamente diria o seguinte: olha, seguir esse conselho significa obedecer. Obedecer a Jesus. Porque esse conselho se resume numa só palavra: obediência. Agora, conquanto isso esteja claro nesse conselho, conquanto obedecer esteja claro nessa ordem em forma de conselho, não é tão simples assim como a gente pensa, ou não é tão simples assim como alguns pensam. Seguir este conselho, seguir esta ordem, não é tão fácil, por algumas razões. A primeira é porque para seguir este conselho não basta acreditar. Não é uma questão de simplesmente ter boa vontade ou ter boas intenções. Porque na verdade, seguir a esse conselho tem a ver com seguir a Jesus, obedecer a Jesus, fazer tudo o que ele diz. E isso não é apenas uma questão de crença, isso não é apenas uma questão de boa vontade ou de boas intenções. Isso requer muito mais do que crenças, requer muito mais do que boas intenções. Seguir este conselho tem a ver com um comprometimento. Para seguir este conselho tem a ver com envolvimento, com dedicação total e obediência à palavra de Jesus. Por isso é que no Sermão do Monte, Jesus, quase no final do Sermão do Monte, disse o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor.
imagine que alguém que confesse a Jesus como Senhor, ou chame a Jesus de Senhor, está mal intencionado. Em geral, a gente escuta pessoas chamando Jesus de Senhor, e a gente logo imagina que essas pessoas, elas acreditam que Jesus é Senhor. A gente imagina que essas pessoas tenham boas intenções em relação à pessoa de Jesus. Mas Jesus vai além. Jesus diz o seguinte, olha: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então é mais do que crença, é mais do que acreditar, é mais do que ser bem intencionado em relação à pessoa de Jesus, é mais do que ter boa vontade em relação à pessoa do Mestre, é mais do que isso. Envolve compromisso, envolve disposição em obedecer à palavra do Senhor. No Sermão do Monte ainda, Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, disse a eles o seguinte, na oração do Pai Nosso, que eles deveriam orar, pedindo a Deus o seguinte: que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. Vontade de Deus. E quem ora pedindo que a vontade de Deus seja feita, precisa estar disposto a obedecer essa vontade, porque senão a sua oração será uma oração de tolo, sua oração será uma oração em vão. Então quem ora dizendo seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus, precisa ter consciência das implicações dessa oração. Eu estou orando para que a vontade de Deus seja feita em primeiro lugar na minha vida, porque não adianta nada a gente querer que em primeiro lugar a vontade de Deus seja feita na vida da nossa família, dos nossos familiares. Não adianta nada a gente em primeiro lugar querer que a vontade de Deus aconteça na vida dos nossos vizinhos. Não adianta nada a gente orar pedindo a Deus que a vontade dele seja feita em primeiro lugar no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, sem que antes essa vontade aconteça na nossa vida, sem que antes a gente tenha a disposição ou se disponha a querer que a vontade de Deus se cumpra em nós. Nós cristãos, como Davi, temos o costume de dizer que o Senhor é o nosso pastor. A gente repete as palavras de Davi no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas são poucos aqueles que prestam atenção nas palavras iniciais desse salmo, porque o que esse salmo está dizendo é que o Senhor não pode ser o nosso pastor enquanto Ele não for o nosso Senhor. Porque nesse salmo, Senhor vem antes de pastor. O Senhor é o meu pastor. Então esse Salmo 23, ele começa com um princípio, nos ensinando um princípio fundamental, que é o seguinte: Deus não é o pastor de todo mundo. Deus não é o pastor de todo mundo. Deus é apenas o pastor daqueles que se submetem a Ele e que estão dispostos a se comprometer com Ele. Então, enquanto Deus não for a autoridade máxima da nossa vida, enquanto Ele não for nosso Senhor, não poderá ser o nosso pastor. O que Davi está dizendo aqui, ou deixando claro, é o seguinte: Ele é pastor, porque antes de ser pastor, Ele é Senhor. O Senhor é o nosso pastor. E bem mais tarde, Jesus, quando veio a este mundo, Ele disse o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E logo depois dele dizer que Ele era o bom pastor, Ele disse o seguinte: as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Essas três palavras, conhecer, ouvir e seguir, podem ser resumidas numa só: obedecer. As minhas ovelhas me conhecem, sabem quem eu sou, ouvem a minha voz e me seguem. Isso significa
significa obedecer. E o que Deus requer de nós é um coração pronto, inteiro, disposto a obedecê-lo. Deus não quer ver em nós um coração dividido. Por isso que quando a gente, por exemplo, vai orar, porque Deus só ouve e considera o que o coração fala. Deixa eu repetir. Deus só ouve e considera o que o nosso coração fala. Por isso que quando a gente vai orar, nós precisamos nos certificar de que as nossas palavras são um reflexo daquilo que está no nosso coração. Quando você for orar, quando eu for orar, quando nós formos orar, nós precisamos antes nos certificar de que as palavras que estão saindo da nossa boca, de que as palavras que estão saindo dos nossos lábios encontram eco naquilo que está no nosso coração. Quando Tiago escreveu a sua carta, e que ele disse aos cristãos do seu tempo: vocês pedem e não recebem. Quando vocês vão orar, vocês pedem e não recebem. O que ele estava dizendo aqui? Ele não estava dizendo, por exemplo, que aqueles crentes, quando iam orar, usavam palavras erradas. Ele não estava dizendo aqui, por exemplo, que na oração, quando alguém ia orar naquele tempo, ele, ao falar com Deus, as palavras eram equivocadas. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês pedem e não recebem, porque o que vocês falam não encontram eco, não encontra realidade no coração. Por isso é que logo em seguida, depois de dizer vocês pedem e não recebem, ele diz o seguinte: isso acontece porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Ou seja, aquilo que eles estavam falando não era a realidade do que estava no coração deles, porque o coração deles era um coração mau. Porque é muito fácil nós cairmos na tentação de maquiar as nossas orações com palavras aparentemente bonitas e piedosas. É muito fácil. É muito fácil quando eu for orar e alguém que está prestando atenção na minha oração pode ouvir falar palavras poderosas, bonitas, piedosas, mas isso não significa necessariamente que meu coração esteja coerente com aquilo que eu estou falando. Às vezes aquilo que a pessoa está falando em oração não condiz com o que está no seu coração, porque o seu coração está distante. Aliás, essa foi a queixa de Deus contra o povo de Israel nos dias de Isaías, quando em Isaías 29, versículo 13, Deus disse o seguinte: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que eles me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então veja, obedecer a Jesus, fazer tudo o que Ele manda, não é fácil. Em primeiro lugar, porque isso requer o que de nós? Requer muito mais do que acreditar, requer muito mais do que ter boas intenções, é preciso compromisso. Segundo lugar, não é fácil, porque para seguir esse conselho é preciso avaliar o custo. Tem um custo. Eu reconheço, olha aqui para mim, que ninguém em sã consciência vai verdadeiramente obedecer a Jesus por impulso. A pessoa ouve a palavra de Jesus e obedece por impulso. Ninguém em sã consciência verdadeiramente vai entrar no caminho da obediência por impulso. Ninguém em sã consciência vai entrar no caminho da obediência de repente, por ímpeto, e nem deve fazer isso. Ninguém deve se dispor a seguir a Jesus e a obedecer tudo aquilo que Ele diz apenas por impulso. Pelo contrário, deve pesar na balança, deve considerar o custo, porque tem um custo. Para ser salvo, a salvação é pela graça, a salvação é de graça. Jesus já pagou o preço, mas com relação a discipulado, para seguir a Jesus, tem um custo.
E vocês precisam estar prontos a avaliar esse custo. Em Lucas capítulo 14, versículo 27 ao 30, Jesus disse o seguinte: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Agora ele fala do custo, avaliar o custo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, está usando uma parábola, né? Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está querendo ensinar com essa parábola? Que para seguir a ele tem um custo, e a gente tem que avaliar isso. E olha aqui para mim, tem muita gente que ignora essa exortação de Jesus. Tem muita gente que está tomando a decisão de seguir a Jesus sem parar para avaliar o custo. E o resultado disso é o grande escândalo do Evangelho. O grande escândalo do Evangelho de hoje, sabe qual é? É o cristianismo nominal. É gente que é crente apenas no nome. É gente que se diz cristã apenas na aparência, apenas nominalmente, mas que não tem um verdadeiro compromisso com Jesus. Por quê? Porque não parou para avaliar o custo antes. Jesus disse: olha, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser uma pessoa pronta a obedecer tudo aquilo que eu disser? Então pese na balança, avalie o custo antes, porque tem um custo. Não basta apenas confessar com a boca, não basta apenas levantar a mão num culto evangelístico. É preciso avaliar o custo. É preciso, como disse o apóstolo Paulo, examinar-se a si mesmo, para ver se de fato nós estamos na fé. Paulo disse aos Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, para ver se de fato vocês estão na fé. Porque tem muita gente que tem nome de crente, que canta as músicas dos crentes, que segue as orações dos crentes, que carrega uma Bíblia debaixo do braço, mas que no entanto não está na fé. Então isso requer o quê? Requer compromisso. Mas seguir esse conselho não é fácil, porque requer renúncia. Requer renúncia. Porque o conselho de Maria foi o seguinte: façam tudo o que ele disser. Não é fazer tudo o que vai na nossa cabeça, não é fazer tudo o que o nosso coração mandar, não é fazer tudo o que os nossos desejos fantasiarem, é fazer tudo o que Jesus mandar. E fazer tudo o que Jesus mandar muitas vezes significa renunciar. Renunciar ao nosso orgulho, renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa precipitação de querer ir sem ter sido enviado. Porque quantas vezes nós damos passos que Deus não mandou dar? Quantas vezes nós queremos ir sem que Deus nos ordenou a ir? Então seguir este conselho de fazer tudo o que Jesus manda não é fácil, porque requer renúncia. Não é fácil porque requer uma obediência total, perfeita. Porque Maria está dizendo: façam tudo. Não é fazer apenas algumas coisas, não é fazer apenas metade. É a nossa inclinação, olha aqui para mim, é a nossa natureza humana inclinada para o pecado, que muitas vezes nos leva à desobediência, ou então nos leva muitas vezes a querer selecionar aquilo que a gente vai obedecer. Há pessoas, por exemplo, que dizem o seguinte: eu vou fazer o que Cristo manda, mas dentro das minhas possibilidades, fazer só o que é possível. Eu vou fazer o que Cristo manda, mas aquilo que for fácil. Se for difícil, não é para mim. E teve um escritor e humorista chamado Mark Twain. Mark Twain, ele era reconhecidamente um incrédulo.
Em certa ocasião, o Mark Twain disse o seguinte: não é o que eu não entendo na Bíblia que me aborrece, é o que eu entendo. Não é o que eu não entendo na Bíblia que me aborrece. O que me aborrece na Bíblia é justamente aquilo que eu entendo. E quando o Mark Twain disse essas palavras, ele estava falando em tom de ironia. Mas essas palavras do Mark Twain refletem a dificuldade que muitos de nós cristãos temos. Esse é o pensamento de muitos cristãos. Porque algumas das palavras mais difíceis que saíram da boca de Jesus não são aquelas que nós não entendemos. Algumas das palavras mais duras e mais difíceis que saíram da boca de Jesus são perfeitamente compreensíveis. A nossa dificuldade não está em entendê-las, a nossa dificuldade está em aplicá-las, em praticá-las, em obedecê-las. Se não, vejam. Por exemplo, tem palavras que saíram da boca de Jesus que a gente jamais gostaria que ele tivesse dito. Por exemplo, que tal essa declaração de Jesus? Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Esteja pronto a negar-se. Esteja pronto a dizer muitas vezes não para você, e sim para Deus. Se alguém, a gente recita isso, né? A gente decora isso, a gente prega isso, mas poucos são aqueles que param para refletir na profundidade do que Jesus está dizendo. Se alguém quiser ou quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia. Não é só de domingo, não é só de sábado, não é só de feriado. Tome cada dia a sua cruz, porque Evangelho é cruz. Evangelho não tem a ver com um caminhar cheio de espumas, uma estrada leve, suave, que não tem pedra, não tem espinho. Evangelho é cruz, é cruz. Tome cada dia a sua cruz e siga. Pergunto para vocês: é fácil? É fácil? É fácil aceitar? Que tal essa outra declaração? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Espera um pouquinho, como assim, Jesus? Quer dizer que quando alguém falar uma injúria contra mim, quando alguém me perseguir, quando alguém mentir, me caluniar, quer dizer que eu tenho que me ver como bem-aventurado, mais do que feliz? Não é fácil, né? Que tal essa outra declaração que sai da boca de Jesus? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha aqui para mim, irmãos. A gente tem dificuldade de amar até o irmão. Sejamos sinceros, não sejamos hipócritas. A gente tem dificuldade de amar até quem congrega conosco. E aí vem Jesus e diz o seguinte: amai os vossos inimigos. Como é que a gente consegue fazer isso? Quer ver outra declaração de Jesus que sai da boca dele? Que a gente gostaria, no fundo a gente gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Olha o que ele diz: mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que significa dizer o seguinte: você pode vir para o culto, você pode ir para o monte orar, você pode cansar de fazer jejum, você pode consagrar, você pode fazer oração poderosa, mas se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. A gente acha que Jesus não está falando sério, né? A gente acha que quando chegar naquele dia, Deus vai dar um jeitinho. Quer saber uma coisa? Deixa para lá. O que meu filho falou na terra, pode não considerar não. Mas Jesus está dizendo: olha, se vocês não perdoarem uns aos outros, também não receberão perdão, também não serão perdoados, também o Pai Celestial não lhes perdoará. Aí você pergunta: como é que é possível obedecer tudo isso? Como é que é possível? O que a gente faz?
diante desta ordem que Jesus deu, amai os vossos inimigos, o que a gente faz? A minha resposta é: não faz. Como assim, pastor? Não faz. Não faz. Por nós mesmos nós não podemos fazer, nós não temos competência. Não. Então a gente diz: Jesus, entra em mim e ama em mim. Amém, Jesus. Reina em mim, Amém. assuma o trono, a ponto da gente dizer como Paulo: agora já não sou mais que vivo, porque se eu quiser fazer, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir amar nem você, se você um dia passar por mim e não der a paz do Senhor. Eu vou ter dificuldade até de considerar você, se você pisar no meu pé. Quanto mais amar o inimigo, eu não tenho competência para isso. Então o que a gente faz? A gente reconhece a nossa total incapacidade, se rende a Jesus, se submete a Ele e diz: Jesus, vem reinar em mim, vem amar em mim, vem perdoar através de mim. É assim que nós devemos fazer. Fácil seguir esse conselho, porque para seguir esse conselho requer prática. Tem que obedecer mesmo. É uma decisão. Tem que ter obediência. Não tem espaço para indecisão, não tem espaço para ficar em cima do muro, não tem espaço para neutralidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você: depois que você calculou o custo, não demore muito tempo para tomar uma decisão. Não importa qual seja o risco, não importa qual seja o custo. Se você já recebeu no seu coração uma palavra de ordem, e você reconheceu que esta palavra é palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, é vontade de Deus, então obedeça. Faça tudo o que Jesus disser, faça tudo o que Ele mandar. Você sabe por quê? Porque o que Jesus manda é a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando você estiver obedecendo a vontade de Deus, saiba que você não estará obedecendo uma má vontade, saiba que você não estará obedecendo uma vontade fraca, falível, imperfeita. Não! A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Então eu espero que eu tenha respondido a primeira pergunta. O que significa esse conselho? Faça tudo o que Jesus nos deu. Obedecer. Não é fácil, é um desafio, mas tem uma segunda pergunta que eu preciso aqui fazer para terminar. Quais as consequências? Quais os resultados de se obedecer esse conselho? De fazer tudo o que Jesus mandar. Porque eu imagino que até agora, tudo que foi dito até aqui, algumas pessoas podem até questionar, mas é tão difícil assim? É tão difícil? Tem todas essas implicações? Seguir esse conselho, fazer o que Jesus manda, tudo o que Ele manda, tem sim suas dificuldades, tem lutas, e é possível que você venha a ter perdas quando você se dispõe a fazer tudo o que Jesus mandar. Há pessoas aqui que podem ter perdido amigos, colegas, oportunidades, desde o dia em que você disse: eu quero seguir a Jesus e fazer o que Ele manda. Tem dificuldades, tem lutas, mas tem boas, extraordinárias, maravilhosas consequências, tanto aqui, agora, quanto no porvir, tanto imediatamente quanto no futuro. E há 3 consequências que eu quero falar, que são o resultado de quando a gente se dispõe a seguir esse conselho, faça tudo o que Jesus mandar. Há 3 consequências que eu quero dizer com base nesse texto. A primeira delas, a primeira consequência é que quando você faz tudo o que Jesus manda, Deus é glorificado na sua vida. Quando nós nos dispomos a fazer tudo o que o Senhor nos manda fazer, Deus é glorificado na nossa vida, porque no versículo 11, que nós não lemos, está escrito que aquele milagre que Jesus realizou, de transformar a água em vinho, serviu para revelar a glória de Jesus, e os seus discípulos creram nele. Um milagre aconteceu e Jesus foi glorificado.
Mas isso só pôde acontecer, por quê? Porque aqueles empregados obedeceram e seguiram o conselho que Maria lhes deu. Façam tudo o que ele mandar. Se eles não tivessem seguido, se eles não tivessem obedecido, a glória de Jesus não seria revelada diante dos seus discípulos. Então, quando a gente se dispõe a obedecer a Deus, olha aqui para mim, nós glorificamos o Senhor. Obedecer, a tua obediência glorifica a Deus. E essa é a razão da nossa existência. Nós vivemos, nós existimos para a glória de Deus. Por isso é que Paulo diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Porque quando alguém pergunta: por que eu fui criado? Por que eu existo? Qual é a razão da minha existência? A resposta é a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês: às vezes obedecer uma ordem que o Senhor dá parece no primeiro momento não fazer o menor sentido. Porque quando aqueles empregados receberam de Jesus a ordem para pegar aqueles vasos e encher com água até a boca, essa ordem não fazia o menor sentido. Porque o que tinha acabado naquela festa não era água, era vinho. Mas eles foram com aquela ordem na cabeça: façam tudo o que ele mandar. E quando obedeceram, o milagre aconteceu. Jesus transformou aquela água em vinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja vivendo um momento da tua vida em que você já foi questionado, quem sabe por parentes, por pessoas da sua família, gente que trabalha com você, gente que você conhece, e que já questionou qual é o sentido de você continuar com essa fé. Qual o sentido de você crer? Qual o sentido de você ser crente? Qual é a lógica? As pessoas têm essa maneira: qual é a lógica de tudo isso? E a resposta é: vai além da lógica. A resposta é: eu estou fazendo isso, eu sigo Jesus e sou de Jesus, porque essa é a razão pela qual eu fui criado, para a glória de Deus. Então a primeira consequência é essa: Deus vai ser glorificado. A segunda consequência, quando a gente segue esse conselho, é o bem das pessoas. As pessoas que serão alcançadas pelo resultado da nossa obediência. Então a segunda consequência é essa: o bem das pessoas que serão alcançadas pelo resultado da nossa obediência. Porque quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente segue tudo aquilo que Jesus manda a gente fazer, o que tem como resultado é que outras pessoas serão beneficiadas pela nossa obediência. Porque o que deixa claro aqui a Bíblia, o que João deixa claro, é que naquela festa de casamento, todas as pessoas foram beneficiadas com aquele milagre de Jesus. Glória a Deus. Ninguém que gostava de vinho ficou sem beber vinho naquele dia. O vinho acabou, mas quando aqueles empregados decidiram obedecer ao Senhor, o milagre aconteceu e aquelas pessoas foram alcançadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Quando a gente se dispõe a obedecer a Deus, a gente não tem a perfeita e exata noção do quanto essa obediência resulta em bênçãos na vida de outras pessoas, a começar da nossa casa, a começar da nossa família. Jesus, no Sermão do Monte, disse o seguinte para os seus discípulos: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, o seu testemunho, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando vocês estiverem fazendo a vontade de Deus, seguindo a Jesus, obedecendo ao Senhor, a luz de vocês, o testemunho de vocês vai aparecer de tal maneira, e isso vai abençoar a outras pessoas, porque outras pessoas enxergarão a sua luz e glorificarão ao Pai que está nos céus. Gente, obedecer a Deus traz como resultado e como consequência, em segundo lugar,
e outras pessoas vão ser alcançadas pelo resultado da nossa obediência. Vocês se lembram do milagre da multiplicação dos pães? O primeiro milagre, quando aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos decidiu obedecer e entregou o seu lanche para que os discípulos levassem para Jesus. O que foi que aconteceu? Quando ele obedeceu, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alcançadas pelo resultado daquela obediência. O milagre aconteceu. Obediência resulta em bênção, e a bênção alcança muita gente. Quando nós obedecemos, o resultado da nossa obediência é que também outras pessoas serão abençoadas com isso. E o contrário também é verdadeiro. Olha aqui para mim, o contrário também é verdadeiro. Porque quando um crente desobedece, ele pode trazer sérias consequências, não só para ele, para a sua família, às vezes para uma nação. O que foi que estava acontecendo no navio quando Jonas, o desobediente, estava lá? Quase que o navio era despedaçado. O que foi que aconteceu com Israel nos dias de Davi por causa do pecado de adultério que Davi cometeu? Toda uma nação sofreu. O que foi que resultou e que aconteceu com Acã, quando Acã desobedeceu uma ordem que Deus dera e pegou aquilo que não era para pegar? Toda uma nação foi derrotada. Então o contrário também é verdadeiro. Quando um crente desobedece, quando um crente está em desobediência, as consequências espirram não só nele, as consequências também alcançam outras pessoas. Aí você vai dizer, mas Deus é injusto. Mas onde está a justiça de Deus? Onde está a misericórdia de Deus? Onde está a bondade de Deus? Está dentro daquela palavra que o Senhor nos conscientiza. Nós somos chamados para sermos bênção. Não há outro chamado, não há outra vocação a não ser sermos uma bênção. A nossa vocação é essa, o nosso chamado é esse, é de sermos uma bênção para o mundo. E nós só poderemos ser uma bênção quando estivermos em obediência ao Senhor e à sua palavra. Em segundo e terceiro lugar, e último lugar, quando a gente se dispõe a obedecer esse conselho, faça tudo o que Jesus mandar, isso vai resultar no nosso bem. Primeiro, Deus vai ser glorificado. Segundo, outras pessoas serão alcançadas pelo resultado da nossa obediência. E terceiro, isso será para o nosso próprio bem. Porque não restam dúvidas, irmãos. Quando a gente se dispõe a seguir a Jesus e fazer tudo o que Ele manda, há consequências boas para a nossa vida. E eu destaco 3 delas. Primeiro, a gente passa a desfrutar da intimidade de Deus. Quem anda em obediência passa a desfrutar dos segredos de Deus, da intimidade de Deus. Você sabe por quê? Porque quando aqueles empregados decidiram obedecer a ordem de Jesus, eles ficaram sabendo da origem do milagre. Um milagre aconteceu naquele casamento. A água foi transformada em vinho. E o versículo 9 está escrito que o encarregado da festa, quando provou a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde esse vinho viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, aqueles homens tiveram o privilégio de saber aquilo que o encarregado da festa não sabia. Aqueles empregados tiveram o privilégio de desfrutar da origem do milagre, da intimidade do milagre, da intimidade de Deus. Eles tiveram acesso àquilo que as outras pessoas da festa não tiveram. Eles souberam de onde viera o milagre. E é isso que Deus fala a todo tempo na sua palavra. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Sem intimidade. Salmo 25, versículo 14, está escrito: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem,
e os leva a conhecer a sua aliança. João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse aos seus discípulos: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, o primeiro resultado de obedecer a Deus é que a gente passa a desfrutar da intimidade do Senhor. Segundo resultado é que a gente recebe muito mais do que a gente pensa. Quando a gente obedece, olha aqui para mim, minha irmã, nós podemos estar preparados para receber muito mais do que a gente pensa, porque naquele dia todos os convidados ficaram abastecidos, não houve falta de nada, porque quem obedece a Deus pode caminhar para essa garantia, desfrutar de muito mais do que pensa, muito mais do que pede, muito mais do que imagina. Paulo disse em Efésios 3: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Novamente, quando o milagre da multiplicação dos pães aconteceu, que aquele menino obedeceu e que todo aquele povo, toda aquela multidão foi alimentada, diz a Bíblia que no final sobraram 12 cestos cheios de pães. E sobra não é para a gente desperdiçar, sobra não é para a gente viver irresponsavelmente, sobra é para a gente ser bênção na vida de outras pessoas. Quando a gente obedece a Deus, nós podemos contar com a certeza de receber muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Deixa eu dizer uma coisa para você: vale a pena obedecer ao Senhor. O Senhor não desampara aqueles que o seguem e aqueles que obedecem. E eu nunca ouvi falar de alguém que, ao olhar para trás, ao olhar para o seu passado, ficou arrependido de um dia ter obedecido ao Senhor. Teve um pregador batista chamado Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, que disse em certa ocasião o seguinte: você pode perder algo por amor a Cristo, mas nunca perderá nada da parte de Cristo. Entenderam? Você pode perder algo por amor a Cristo, mas nunca perderá nada da parte de Cristo. Em outras palavras, como eu disse anteriormente, talvez pela decisão de seguir a Jesus você perca amigos, você venha perder oportunidades, até de sucesso. Mas uma coisa é certa: ainda que você perca essas coisas por amor a Jesus, você não vai perder nada do que Jesus tem para você. Da parte de Jesus você não vai perder nada, em nome do Senhor. E por último, gente, para terminar, a outra bênção que a gente recebe quando nós obedecemos ao Senhor é que nós somos preparados para o melhor que está por vir. Quem obedece a Jesus está sendo preparado para o melhor que está por vir. Esse milagre termina com o encarregado da festa dizendo o seguinte para os noivos: vocês reservaram o melhor vinho para o fim, e o melhor está reservado para nós para o final. O escritor do Eclesiastes disse no capítulo 7, versículo 8, que o fim das coisas é melhor que o começo. E é mesmo, irmãos. O que está nos reservado para o final é o melhor. Pense em todas as coisas boas que você desfrutou da parte de Deus aqui na terra. Em nada se compara com aquilo que está reservado para o fim. Agora vejam bem, o que está reservado para o fim? É a glória. O que está reservado para o fim? É o privilégio de estarmos na presença de Deus para sempre. O que está reservado para o fim? É o céu. E lá no céu só há uma vontade que vai prevalecer: é a vontade de Deus.
Lá no céu, nós não teremos outra alegria, não teremos outro deleite, outro prazer, a não ser obedecer a Deus, porque lá no céu só há uma vontade que vai prevalecer, é a vontade de Deus. Agora, olha aqui para mim. Se a gente não obedece a Deus aqui na terra, como a gente pode esperar ser feliz naquele lugar em que só a vontade dele vai prevalecer? É verdade. Se nós temos dificuldade e rejeitamos e resistimos em obedecer a Deus aqui na terra, como é que a gente espera ir para aquele lugar e ser feliz naquele lugar onde nenhuma outra vontade vai existir a não ser a vontade de Deus? Porque Jesus disse na oração do Pai Nosso que tem um lugar onde a vontade de Deus é total, é no céu. Aqui na terra, ainda não. Aqui na terra tem muita coisa que acontece que não é da vontade de Deus, mas aqui na terra, eu e você estamos sendo chamados a obedecer ao Senhor e fazer tudo o que Ele disser. Por quê? Porque acima de todas as coisas, o melhor está reservado para o fim, e o melhor está reservado para aqueles que se dispõem a seguir a esse conselho, a seguir a essa palavra. Façam tudo o que Ele mandar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que a gente caminhe firme, para que nesse mundo de tanta descrença, de tanto ceticismo, de tanta incredulidade, de tantos desafios, que eu e você possamos continuar firmes nessa senda, nessa jornada, olhando para Jesus e constantemente dizendo: Jesus, me ajuda a te obedecer, me ajuda a fazer a tua vontade, porque aí Deus vai ser glorificado, aí outras pessoas serão abençoadas, e aí será o nosso próprio bem, porque o que nos espera por último é o melhor. Que seja assim na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Que você se disponha a sempre fazer aquilo que Jesus mandar. Que haja no nosso coração essa disposição de obedecer a esse conselho, porque sem dúvida esse é o maior e melhor conselho que alguém não só pode dar, como pode receber. Faça tudo o que Jesus disser. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Curva a sua cabeça.